A democracia faz todos os dias e a democracia faz-se conversando com as pessoas que estão à nossa volta e não é com as pessoas que concordam connosco, é com as pessoas que não concordam connosco. Isso é muito importante, não é, Raquel? É. E como é que se faz? Faz-se trabalhando duas coisas, eu acho. Uma, e que é fundamental, e que eu estou a tentar trabalhar muito, que é o lugar de escuta. Quando conversamos, sermos nós a primeira pessoa a ouvir, sermos o lugar de escuta, estamos dispostas a essa escuta ativa, depois conseguirmos falar com a pessoa sem agredir ou insultar, ou seja, nunca deixar que a violência entre no discurso, e perceber que aquela pessoa que está à nossa frente, ou eu acredito nisso, é capaz de mudar, como nós também fomos. Portanto, se eu já tive preconceitos no passado e mudei, aquela pessoa também pode ter preconceitos gigantescos e ser capaz de mudar. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Quem que flama dama escapou de camba na beat. Quem que flama rap passou homem, sou snitch. Ninguém vai atrás de Mike, te provou o contrário. A minha entrevistada é uma filha da Revolução dos Cravos. O que a move é a construção da liberdade na vida e na arte. Para si e para toda a gente, com práticas feministas, inclusivas, antirracistas e ecologistas. Falo da cineasta, escritora e argumentista Raquel Freire, que acredita profundamente no poder do cinema, na despatriarquização e descolonização do pensamento e das instituições. Raquel filma o que a incomoda, o que a apaixona, o que a inquieta e o que quer mudar e libertar no país. E é da opinião que a revolução também se faz com a empatia, a confiança, a partilha. A cineasta não acredita no medo como ferramenta. E quanto a isto, recordo que há 8 anos Raquel Freire disse neste mesmo podcast o seguinte: as pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertar-nos do medo. Ninguém é feliz com medo. Curiosamente, estas frases continuam atuais e a reverberar em nós. Atualmente, qual a dimensão do medo no nosso país? E quem mais anda a tirar partido dele na política e na sociedade? A filmografia de Raquel é de causas e de lutas por direitos sociais e tem dado que falar em inúmeros festivais internacionais de cinema, como é o caso de Rio Vermelho, Rasganço, Esta é a Minha Cara, Veneno Cura ou Dreamocracy. Mas importa destacar aqui o seu último filme, Mulheres do Meu País, de 2021, uma obra premiada no Porto Fem International Film Festival, que resultou também numa série exibida na RTP, a celebrar a multitude de mulheres que fazem este país avançar todos os dias. Para o fazer, Raquel inspirou-se nas suas avós e na sua mãe, todas feministas, e inspirou-se no livro sagrado de resistência que lhe deram e que sempre a acompanhou, As Mulheres do Meu País, da escritora e jornalista Maria Lamas. Nesta versão atual de Mulheres do Meu País, Raquel Freire cruzou 14 histórias que dialogam, contrastam e contam as muitas mulheres que habitam este território. Operárias e investigadoras, pescadoras e empregadas de limpeza, agricultoras e artesãs, jovens a dar cartas no rap ou mais maduras envolvidas nas questões ambientais, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres com diferentes capacidades, mulheres brancas, negras, ciganas, mulheres. Todas elas que, de uma maneira ou de outra, enfrentam inúmeras opressões, injustiças e desigualdades. Raquel chamou-as de heroínas anónimas, mulheres que são também exemplos de bravura, de inteligência, de superação, emancipação e inspiração. Na mesma semana em que foi publicado o livro Identidade e Família, um manifesto apresentado pelo antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho contra o que chamam de adversários da família, a alegada ideologia de género e a suposta cultura da morte, tenho o maior gosto em convidar esta mulher do meu país.
do nosso país, que representa os valores democráticos de Abril pela liberdade de cada pessoa ser e de escolher. E que anda há uma vida a lutar pelos direitos e dignidade das mulheres e de todas as famílias e pessoas LGBTQIA+, contra o ódio, contra a violência, contra a pobreza, contra a discriminação das minorias, das pessoas racializadas, contra a polarização e o discurso do nós e eles, que se escuda na tradição para criar opressão. Por tudo isto e muito mais, estou muito entusiasmado com este encontro com a Raquel Freire, que é uma brava e que enfrentou recentemente uma doença oncológica, com garra e muito amor em redor, porque o amor também cura, não é, Raquel? A cineasta acredita que é possível criar mundos novos com o cinema e planeia filmar até aos 100 anos. Deusas a ouçam. Raquel repete com Maya Angelou a frase: "Não trocaria esta jornada por nada." Neste momento, Raquel Freire termina a terceira longa-metragem de ficção Filme Sem Câmara, prepara a curta-metragem De Pequenina e o filme e série Mulheres de Abril para 2025. Vamos ficar à espera. Confesso que tive a oportunidade de espreitar uma versão deste seu Mulheres de Abril, ainda por acabar, ainda por filmar muitas cenas, e registrei uma frase forte dita pela sua mãe Ruth, uma das Mulheres de Abril, e que dizia: "Nunca acaba uma revolução." Raquel acha o mesmo? Quais são as revoluções que importa fazer agora, nos 50 anos do 25 de Abril? Bom, assunto não nos vai faltar, é na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Raquel Freire, bem-vinda, bem regressada ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo. Olá. É uma alegria estar aqui. É uma alegria também para mim receber-te. Vamos saltar juntos? Vamos. Vamos. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobile, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobile. Eu começo pelo medo, que foi... Eu usei como promoção no início do podcast várias frases de entrevistados meus e tu foste uma delas, que fazias parte do genérico, e quero voltar ao medo. Há 8 anos disseste que as pessoas viviam cheias de medo. Já nos libertámos desse medo? Ou atualmente qual é a dimensão do medo na nossa sociedade? Quando nós vivemos num país como o nosso, com uma democracia que comemora só agora 50 anos, portanto, é uma democracia jovem, precária, que precisa de se afirmar, de crescer, de se desenvolver. Claro que o medo existe. Porque nós vivemos num regime antes de outros 50 anos baseados no medo. E não era no medo teórico, era no medo concreto. Quem não obedecesse, quem saísse da norma, era preso, era torturado, era mandado para um campo de concentração no Tarrafal, era morto. Se fosse artista, era silenciado e a seguir era preso, torturado. E os exemplos são muitos. Portanto, nós quando vimos da mais longa ditadura da Europa, e por isso estou a fazer agora Mulheres de Abril, para aprendermos com estas mulheres como é que elas resistiram e venceram o fascismo, e isto é fundamental. Que estratégias é que elas usaram? Como é que elas lidaram com o medo? É a pergunta que eu lhes faço várias vezes ao longo das filmagens. É: teve medo? Tiveste medo? E o que é que fizeste com medo? E a resposta que todas me deram até agora, todas, e muitas enfrentaram a morte, porque eu pergunto-lhes: estavas disposta a ir até onde? E todas me responderam: até à morte, até onde fosse preciso. E portanto, claro que tinha medo. Todas me disseram. A Margarida Tangarrinha, que é um exemplo de coragem e bravura, de luta pela democracia no nosso país, partiu recentemente, e que partiu recentemente, diz-me: claro que eu tenho medo. Qualquer pessoa que diga que não teve medo a lutar contra o fascismo como nós lutamos, a arriscar a vida como nós arriscamos, está a mentir. E é importante não mentir.
É É importante importante não mentir. não mentir, é importante sermos É verdadeiras. sobre as emoções, não é? É muito importante nós dizermos sim, há medo. Mas Não, não, a coragem, o medo pode estar na coragem, não é? não, o medo é um sinal de sabedoria. É. Perante o perigo, nós sentimos medo. Quando perante o perigo nós não sentimos medo, é porque estamos alienados, de certeza, não é? Ou seja, é bom nós sentirmos o medo, porque percebemos há um risco. E aí podemos tomar uma opção consciente. Avanço ou não avanço, luto ou não luto, Como claro. é que eu lido com este medo? E muitas vezes, para muita gente que me está a ouvir, eu tenho a certeza que se vai identificar com isto, e eu agora que tive um cancro, um linfoma, o medo muitas vezes resolve-se desta maneira, fechando os olhos e respirando fundo 10 vezes. E é curioso porque eu perguntei a várias destas mulheres antifascistas, em momentos críticos, quando tinham a pida atrás, estavam a fugir, foram torturadas, como é que lidavam com o medo, e elas pensavam nos sonhos que tinham e no que queriam, e respiravam fundo 10 vezes e continuavam. Uau. Uau. E esta é a mesma estratégia que eu usei para coragem- lidar com o meu medo da doença. A coragem era verem além, onde queriam Era ir. ver além. Era ver além, não é? Era ver além, era sempre acreditar que é possível a mudança, e eu acho que é isso, é com isso que nós, do medo nunca vem nada de bom, quando nós cultivamos o medo. Porque o medo faz-nos ser menos. E não há certas forças, certos partidos, certos grupos da sociedade que instrumentalizam um certo medo nos outros. E Claro que que sim. medo é que existe hoje em dia e de que forma, que grupos andam a usar o medo? Nós hoje em dia temos vários grupos de extrema-direita, extremíssima direita, portanto, com expressões de totalitarismo, de força, de violência, e essas, querendo achar que é assim que se governa, que é pela violência, que é pela força, e todas essas soluções para pessoas que se sentem muito perdidas ou muito sozinhas pode parecer um caminho. E apontando grupos como o Como outro, sendo como o inimigo. o outro, o inimigo. E vindo nós, como vimos, como disse, de uma democracia muito precária e sobretudo de uma democracia que não se cumpriu, ou seja, Abril cumpriu a parte da liberdade, mas não cumpriu a parte da igualdade. Pois não. A revolução não se cumpriu. Por exemplo, a desigualdade de género, entre tantas outras. A desigualdade de género e a desigualdade económica. Exatamente. Uma criança que Exatamente. nasce no bairro da Cova da Moura tem menos acesso à educação, menos acesso à saúde e mais, é tratada de forma injusta pelas forças policiais, pode ser espancada, pode ser arrastada para uma esquadra só porque estava no meio do caminho. Verdade. Só pela cor da pele, Pela cor da só pele. pelo sítio onde mora. E é uma criança. E isto acontece em Portugal. E os estudos comprovam, não E isto só está as estudadíssimo. investigações jornalísticas, como os estudos tudo. comprovam. Há estudos académicos, há tudo. Portanto, Abril não se cumpriu na igualdade, na equidade, na justiça social. E quando Abril não se cumpre, e quando falei da Cova da Moura, posso falar de celas, de bairros sociais onde as pessoas vivem abaixo do nível da dignidade, seja qual for a sua origem étnica. Avançou-se na educação e nas condições sociais desde o 25 de Abril, mas não tem sido suficiente. Não é suficiente. E enquanto não é suficiente, e as pessoas sentem que estão desesperadas e não conseguem sobreviver, é mais fácil quando alguém lhes diz tu não consegues e a culpa é daquele, do outro que é diferente de ti. Que vem de fora, que tem outra cor de pele, que tem outra identidade de género ou outra orientação sexual, por aí fora. Só isso de vir de fora é ridículo, não é? Olha para o nosso país. Nós Nós- começamos o tráfico humano. Nós temos 500 anos a ir buscar pessoas, a escravizar pessoas e a trazê-las da África para o Brasil e para mais não sei quantos sítios e para aqui, para serem nossas escravas, Mas pessoas ainda há africanas. muita gente que Portanto- continua com a narrativa dos grandes conquistadores e grandes bravos e que um problema de autoestima muito alicerçado nessa história feita de facto de Mas nós não escravidão. percebemos. É isso quando nas aulas de cidadania eu espero que se ensine às crianças os direitos humanos e de que todos nós, como está na nossa Constituição, todas as pessoas nascem iguais em deveres e direitos. Isto é fundamental, o princípio da igualdade. Para que depois as crianças, quando cresçam,
possam lutar por isso. Mas a sociedade ainda não é assim, não é? Devia ser assim. Mas eu acho que se as crianças souberem e puderem sonhar podem sonhar, exatamente. com a igualdade e lutar Exatamente. por ela, Terão mais ferramentas para dizer. têm as ferramentas para, não digo sozinhas, mas em coletivo, e isso é outra coisa que é muito importante também, é nós não nos isolarmos, é nós termos redes, A termos importância coletivos. das comunidades. A comunidade é fundamental. Perceber que não há razões para ter medo, porque não está sozinho. Andamos todos a discutir isto à mesa, ou em todo o lado um pouco. Quem se preocupa, quem está alerta para estes movimentos de que estávamos a falar, eu pergunto-te, na tua opinião, como desconstruir estas narrativas do medo e do ódio que andam a polarizar cada vez mais a sociedade? Eu acredito cada vez mais no afeto total como política. Ou seja, na política dos afetos e na ética do amor. A partir do momento em que eu respeito as pessoas que estão ao meu lado, seja a minha vizinha, seja o senhor da mercearia que veio do Nepal e que está aqui com a sua família no meu bairro, e que tem o seu caderninho onde todas as senhoras idosas do bairro vão e depois só pagam quando recebem a pensão ou a reforma no final do mês ou 2 em 2 meses. E depois vou ao senhor do talho que veio do Brasil, é o melhor talho da região, tem uma carne incrível, nananã. Depois vou à mercearia e vou à senhora que veio da Ucrânia, e tudo isto se passa num bairro típico de Lisboa, e as pessoas se respeitam e se gostam e se sente que isso existe. Aqui eu penso o 25 de Abril funcionou. A democracia está a funcionar, é por aqui. O caminho é sempre pela proximidade e pela política dos afetos. Se eu for capaz de tratar todas as pessoas à minha volta com o mesmo respeito, não é? Que eu acho que eu mereço e que a minha família merece, por muito forte que sejam as condicionantes sociais, como sermos um país com 5 séculos de colonialismo, não é? O que necessariamente implica que o racismo ainda exista, porque é uma consequência natural disso. Estamos pouquinho a pouquinho a fazer a mudança. Portanto, eu acredito numa política que é uma política dos afetos. Acredito que a nossa insurreição, a nossa revolução é pela paz, não é nunca pela violência. E como é que se vira a conversa à mesa? Estamos cada vez mais a confrontar-nos com mesas maiores ou mais pequenas, ou a mesa do lado, com pessoas que não esperaríamos, ou com mais frequência do que esperaríamos, confrontar-nos com pessoas que votaram ou que têm discursos semelhantes a este partido de extrema-direita e que convocam os eternos preconceitos cegos, porque muitas vezes nem querem ouvir os resultados dos estudos que indicam que a imigração não cria mais insegurança, que não estão a retirar empregos. Como é que se vira uma conversa à mesa sem antagonizar? Pelo contrário, a imigração está a pagar a nossa segurança social. Exatamente. Se não fosse a imigração, a nossa população baixava e nós íamos extinguir. Qual é o tom e o que é que se faz à mesa perante estas pessoas? Então, eu venho de uma família muito democrática, em que metade da família era de esquerda, metade da família era de direita. Portanto, nos natais, aquilo só faltava voar comida. Era aceso. Discutia-se. O Peru voava. Sim, eu sou do Norte, a coisa não era o Peru, eram os rojões e as tripas. A tripa para cá, a tripa para lá. Muito vinho tinto, muito vinho do Douro, do Porto, e aquilo era e é uma família muito acalorada. E até hoje tem opiniões, ou seja, isto desde pequena que eu me lembro disto, deste ambiente a democracia faz todos os dias, e a democracia faz-se conversando com as pessoas que estão à nossa volta, e não é com as pessoas que concordam connosco, é com as pessoas que não concordam connosco. Isso é muito importante, não é, Raquel? É. E como é que se faz? Faz-se trabalhando duas coisas, eu acho. Uma, e que é fundamental, e que eu estou a tentar trabalhar muito, que é o lugar de escuta. Eu agora estive a filmar para outro filme que eu já estou a fazer também. Havemos de falar. Que não é nenhum dos que tu disseste. Uau. Mulheres escritoras, a grande poeta angolana Ana Paula Tavares, e ela filmeia, e ela nomeou uma coisa que eu há muito tempo que praticava e não lhe sabia dar nome, e ela chamou o lugar de escuta.
Ela Ana disse, Paula Tavares é a minha próxima entrevistada. olha, nem de propósito. Diga em primeira mão. Sim. E ela falou disto, do lugar de escuta. E eu pensei, foi isto que eu aprendi com as minhas avós, com as minhas tias-avós, com toda a gente da minha família que eram resistentes antifascistas, que é o lugar de escuta. Elas nunca debatiam política sem primeiro ouvir a outra pessoa. Mas ouvir mesmo. Ouvir mesmo. Ouvir mesmo. Não, Não é ouvir a pensar, lá está aquele idiota. Não. É ouvir mesmo. E tentar perceber porque é que aqueles argumentos estão a ser usados. Para os desmontar, para trazer, para esclarecer mais Para do que conseguir tudo. perceber até o básico. Pois. Qual é o medo que está, por exemplo, por trás de uma atitude violenta. Pois. Até para perceber isso. e- Porque é fácil quando se está realmente disposto a ouvir, para podermos conversar, tem que estar disposto a ouvir. E quando eu digo isto, não é no abdicar do meu lugar de fala, claro, eu vou expressar-me a seguir. Mas há uma coisa que nós não fazemos hoje em dia e que eu acho que é cada vez mais importante nos coletivos, nos grupos ativistas onde eu estou, na própria comunidade, que é ouvir. E nem sempre se consegue com a raiva, com a dor, com a indignação, nem sempre se conseguimos, mas é importante a escuta, de facto. Depois há outra... Para o diálogo, não é? Há outra realidade, que é quando quando encontras alguém que não está disposto a ouvir-te também. Claro. Isso também acontece. Mas já vamos a esses, mas estes que estão dispostos a dialogar. Falava com o Rui Costa Lopes há semanas a importância de dizermos isto que estás a pensar não está bem, não é bom, é isto e aquilo, não quer dizer que não és tu que és mau enquanto Claro que sim. ser humano. É este pensamento que é mau. É importante fazer esta destrinça, não é? E isto parece que é E é importante poder dizer... que é acessório, mas não é importante. Não, isso é muito importante. É importante poder dizer, por exemplo, eu também já pensei isso. Eu faço isso cada vez mais. Eu também já tive medo. Eu, por exemplo, já tive medo disto e daquilo e já tive aquele mais preconceito. preconceitos também. E é muito importante colocarmos lá. Mesmo que seja no passado. Porque, não é? Portanto, quando me perguntaste, eu falava-te de quando conversamos, sermos nós a primeira pessoa a ouvir, sermos o lugar de escuta, estamos dispostas a essa escuta ativa, depois conseguirmos falar com a pessoa sem a agredir ou insultar, ou seja, nunca deixar que a violência entre no discurso, e perceber que aquela pessoa que está à nossa frente, ou eu acredito nisso, é capaz de mudar, como nós também fomos. Portanto, se eu já tive preconceitos no passado e mudei, aquela pessoa também pode ter preconceitos gigantescos e ser capaz de mudar. E depois há outra coisa que eu acho que entra nisto tudo, que é, eu sou uma otimista. Porquê? Porque eu nasci numa ditadura. Eu nasci uns meses antes do 25 de Abril. Nasci numa ditadura. Os meus pais quase que eu íamos morrendo numa ação que eles fizeram, secreta da PIDE comigo, quando eu era bebé. Cresci numa revolução. Meus pais andaram aí, meu pai foi um capitão de Abril, andaram aí por todo lado com a revolução, eu andei na reforma agrária em todo lado. Vivi na democracia, na construção da democracia, com uma família em que a minha mãe era profundamente comunista e o irmão dela profundamente social-democrata, fundador do PST, portanto assim, mais do que isto. E tios de Opus Dei, tipo, há tudo na minha família, há tudo. A minha família é a sociedade portuguesa e pessoas de origem angolana, há realmente uma grande diversidade, felizmente. E isso deu-me sempre a sensação e a certeza, não é a sensação, é a certeza de que é possível mudar. Porque é isso, eu nasci numa ditadura, hoje vivo numa democracia. É possível mudar para melhor. É possível mudar para melhor. Para pior também, mas é possível mudar para melhor quando lutamos por isso. Porque eu assisti à luta e ouvi as histórias de todas as pessoas que lutaram para que eu pudesse viver numa democracia e sei que estou aqui hoje graças a elas. Na continuação disto, eu pergunto o óbvio. 50 anos depois do 25 de Abril, como é que é possível 50 deputados da extrema-direita na Assembleia? As pessoas que dizem que estão surpresas, eu diria que é porque viveram até agora num grande nível de privilégio. Porque quem vive no Portugal real, fora das elites,
quem tem como amigas ou como namorado ou namorado, como eu, uma pessoa racializada, quem tem pessoas à sua volta queer, LGBTQI+, e vê como elas são discriminadas, às vezes agredidas, maltratadas, até em instituições públicas, assim como as pessoas racializadas. Quem vê como as pessoas, como eu vi, como eu filmei, a Maria João Pereira, nas Mulheres do Meu País, que aos 19 anos foi operada um tumor no cérebro e ficou numa cadeira de rodas até hoje, e é uma bailarina excepcional, e quem vê as dificuldades que ela tem para conseguir ter uma vida minimamente digna, percebe que este país não é feito, não está ainda feito, ou seja, Abril ainda não chegou aí. A Revolução de Abril ainda é muito desigual, ainda não deu a igualdade de oportunidades e de uma vida justa e digna para todas as pessoas. E quando isto acontece e não nos apercebemos deste desequilíbrio social, há uma frase de Paulo Preciado que eu gosto muito, que diz: as pessoas que dizem que não sentem a discriminação é porque estão a exercê-la, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Essa frase é muito forte. Eu assinei uma crónica recentemente que era todos temos amigos que são. E sem querer antagonizar. Sim. No fundo é aquela conversa. Não é a pessoa que é a má. São pensamentos menos bons ou eventualmente preconceituosos. Mas sim, embora os votos na extrema-direita são uma parte disso, não é? São uma parte são disso. Uma parte ou seja, disso. O país não há uma parte... foi uma minoria que votou, sim, expressiva, mas uma minoria que votou no Chega. Não é? Eu volto a repetir que há uma parte deste país que viveu uma guerra colonial, que foi mandada lutar para uma guerra colonial sem saber porquê, que passou por experiências terríveis, que por muito que eu me tente pôr na pele dessas pessoas é muito difícil. Foram mandados para a guerra para matar irmãos que estavam a libertar da opressão no outro país. E nós nunca lidamos com estas pessoas. Nunca houve uma política, e volto a dizer, de afeto, de respeito, de cuidado. Havia um espaço para isto acontecer. Com estas pessoas. Como nada disto foi tratado, temos várias feridas que se foram acumulando na nossa sociedade. Portanto, agora, de repente, há um populista que se apresenta como um milagreiro, não é? Quando não é, quando as soluções que dá são de violência, discriminação e de morte mesmo, não é? Porque quando o ódio provoca sempre morte. Propaga mentiras e propaga mentiras a toda hora. Quando nós vemos que isto acontece, percebemos que há uma parte grande de Portugal que realmente não gostou do 25 de Abril. Que realmente não gosta de viver em democracia. Perdeu privilégios, Perdeu privilégios e gostaria de continuar a viver com muitos privilégios que não teve. E vê nisto agora uma espécie de revanchismo. Claro. E é essa parte da população, que não é muita gente, eu acho que é pouca, que gostava de viver numa ditadura fascista e que gostaria de voltar a viver numa ditadura fascista, e eu tenho para lhes dizer, é que nem pensem. Nós somos aqui. Muitas mais. É verdade. Então, e nós queremos viver em liberdade e em democracia. Portanto, preparem-se que isso não vai acontecer. Trago para aqui, para cima da mesa, ligado a isso, o livro Identidade e Família, que anda a ser muito discutido, apresentado por Pedro Passos Coelho, com o contributo de 22 figuras que se mostram contra o que chamam de adversários da família, a alegada ideologia de género e a suposta cultura da morte. Como é que comentas este conteúdo, este momento em que um ex-primeiro-ministro, figuras da ala da direita de vários quadrantes estiveram ali? Sempre existiram, não é? Eu lembro-me quando veio cá o barco das Women on Waves, o barco do aborto, exatamente estes nomes, exatamente sem tirar nem pôr, escreveram em tudo o que era sítios e foram às televisões insultar as mulheres que queriam abortar e que precisavam, e a maior parte delas obviamente eram aquelas que não tinham dinheiro, porque as que tinham dinheiro iam a Espanha e a Londres, claro. Não é? Estamos a falar de mulheres que viviam em condições de pobreza muito grandes, e mulheres que não queriam nem poderiam ter mais filhos. E que morriam, Portanto, muitas vezes com abortos clandestinos, que era uma tragédia e uma questão de saúde pública.
E era uma tragédia que nos assolava há anos e anos e anos. Uma das tais conquistas de Abril uma das tais portas de Abril que nunca foi aberta. E eu sentia muito isto, sentia que devia isto às mulheres do meu país. E quando chegamos, quando vem cá o barco do aborto e há toda aquela reação oposta, e depois há o referendo, as pessoas que já vinham em 2004, em 2007 empenharam-se profundamente em, no fundo, querer aprisionar a vida das mulheres, porque é isto que se chama, não é? Querer mandar na vida das mulheres. Mas Na vida porquê? de outras. Na vida de outras mulheres, De não é? outros Delas. corpos, exatamente. Querer mandar na vida de outras mulheres. Portanto, no fundo, são pessoas que são contra a liberdade. Contra a liberdade, contra outras famílias, só querem uma ideia única. E sabes que mais tarde eu volto a encontrá-las na Assembleia da República no final de 2008, quando é apresentado pela primeira vez uma proposta de igualdade no casamento, ou seja, igualdade para pessoas do mesmo género, para que todas as pessoas que vivem neste país possam casar e constituir família e viver o seu amor plenamente. E estava na sessão no dia anterior e apercebo-me que estavam lá vários das pessoas que escrevem este livro, portanto, forças mais conservadoras, reacionárias. Ultraconservadoras, reacionárias e algumas mesmo com expressões fascistas. Verdade. E estavam radiantes, porque iam ganhar. Ou seja, porque isto foi no final de 2008, a proposta do casamento igual iria ser chumbada. E foi chumbada a primeira vez. Pois foi. E estas pessoas estavam radiantes, porque tinham, diziam elas, perdido o referendo do aborto, estavam furiosas, mas agora iriam ganhar aquilo. E foi assim que eu tive a ideia de fazer uma ação direta na porta da Assembleia da República. Quando tu deste um beijo à atriz Joana então, Manuel, fui chamar as vestida de noiva. panteras e ativistas, fui chamar uma amiga minha, fui chamar mais 2 ativistas também, reunimos o grupo das Panteras Rosa, que é um grupo de ação direta, um grupo queer de ação direta, e dissemos, se é chumbada lá fora, aqui vamos celebrar a nossa vitória. E vestiste de noiva E vesti-me de com noiva. a Joana Manuel. E tivemos, Atriz. veio o Polo da Guerrilha Travolaca a celebrar o casamento, mais a Catarina Príncipe, mais um amigo meu da Turquia a fazer fotografias, também um ativista. Foi uma ação que correu o mundo e que teve um impacto gigantesco. E nós éramos pela igualdade, coisa mais simples que se pode desejar numa democracia. E Todos tenham direito à celebração do amor. todos tenham direito a viver em liberdade o amor. Em liberdade o amor, exatamente. E a celebrá-lo. A amar e a ser amada. Exatamente. E quando nós fizemos aquela ação cá fora, eu lembro-me de alguns dos signatários deste livro agora descerem as escadas da Assembleia da República com um ar. E eu pensei, já ganhamos. Claro que já ganhamos. Portanto, isto é só revanchismo. Tudo o que eles falam são retrocessos no que são direitos fundamentais. João César das Neves chegou mesmo a dizer em público: sou de direita, sou conservador e não gosto do 25 de Abril. Sim, mas quando falamos de outras coisas que são aí apontadas nesse livro, é mesmo o retrocesso de direitos fundamentais, é dizer que a educação que está nas escolas para os direitos humanos não é uma educação para direitos humanos, quando é fundamental, exatamente. Nós termos Falam uma educação... da sovietização do ensino, ideias... papões, medos para assustar as pessoas que não têm nada a ver. Que a legislação facilita o divórcio... e o João César das Neves questiona a certeza de que ao longo dos anos a mulher foi sucessivamente oprimida e desprezada. Ele coloca isto em questão. O que dizer? Nós vivemos num país que continua a assassinar mulheres. Ou seja, o feminicídio é uma realidade no nosso país. Ainda. As mulheres são assassinadas pelos seus companheiros e pelos seus maridos. Hoje em dia. Isto continua a acontecer. Em Portugal, estamos em 2024. Portanto, estas pessoas são capazes de dizer que horror, as mulheres na Arábia Saudita, coitadinhas, não podem conduzir, ou isto ou aquilo, mas depois cá estão a negar tudo o que é a história de luta pelos seus direitos fundamentais, que as mulheres travaram ao longo dos anos. Querem criminalizar alguns dos nossos direitos fundamentais. E querem, basicamente, mandar-nos para a prisão se fizermos uma IVG, ou seja, e eu acho que
há uma coisa que a mim me entristece muito, não são estes, porque estes são os do costume. Eu fiz assim esta longa exposição para dizer que estas pessoas sempre existiram. Sempre estiveram cá, sempre escreveram artigos. Estão com palco, ainda. Estão com palco porque há um ex-primeiro-ministro que foi apresentar o livro. Há um ex-primeiro-ministro que se quer candidatar a um lugar político com estas ideias. Exato. É isto. E que tem o perigo de reforçar, eventualmente, o eleitorado do Chega, não é? Porque aproxima-se com ideias do Chega. O que a mim me dá mais preocupação, como te digo, não são estas pessoas, porque isto faz tudo parte de uma agenda política, que faz parte de uma campanha. Eu assisti a isto quando foi da IVG, quando foi da aprovação do casamento. Isto repete-se, são as mesmas pessoas, os mesmos métodos. O que realmente me preocupa é a forma que têm hoje em dia de chegar à juventude através das redes sociais. Isso sim. Exatamente. Não é este livro nem estas pessoas, porque isto é mais um. Exato, e sim. Nunca acaba uma revolução, como afirmou a tua mãe? Nunca. Então nós no 25 de Abril tivemos liberdade, e uma série de consagração de direitos fundamentais, mas a igualdade, a equidade, em coisas tão simples como homens e mulheres terem salários iguais para o mesmo trabalho, ainda não temos, não é? Os últimos estudos europeus diziam que, por exemplo, na área de cinema, em 2080 iríamos alcançar a paridade. 2080. Pois. Acreditas no poder do cinema para alterar o estado das coisas, para sonhar um melhor país, uma melhor realidade? Eu acredito profundamente no poder do cinema. Eu faço cinema porque acredito profundamente que o cinema muda as nossas vidas. E quando nós criamos mundos que não existem e são mundos onde é possível viver sem medo, com liberdade, com amor, e as pessoas serem elas mesmas, com tudo o que isso implica, de sair da norma do que é a norma e do que é o considerado o normal, que é a maioria das pessoas, que é sempre uma ilusão, nós sabemos, não é? Estamos a criar possibilidades estamos a isso, aquilo que eu disse, que eu digo que é fabricar a liberdade. Fabricar a liberdade, o que é isso? É conseguir, através de um filme, durante o próprio processo do filme, ser uma forma de fabricar a liberdade, a própria forma como é feito, mas o filme em si ser uma ferramenta que sirva para as pessoas construírem a sua própria liberdade, quando o veem. Ou seja, que as pessoas quando veem o filme se consigam sentir, no final, que se abriram janelas, que se sentem mais livres. O poder do cinema é abrir janelas em cada um de nós? É isso? É a pessoa questionar-se e responder ela própria? É. E não a realizadora ou o realizador responder? Não, é ela mesma sempre. Os filmes põem sempre perguntas. E se não fosse assim? E se fosse de outra forma? E se vivêssemos de outra forma? E há também outra coisa fundamental no cinema, e no cinema documental, que é darmos voz às pessoas que até hoje não tiveram voz. O cinema até hoje, em Portugal, foi feito por homens e sobre homens. Essencialmente, maioritariamente. Sim. Maioritariamente, as mulheres são uma exceção, mas quando digo uma exceção, no ano passado não chegaram a 1%. Portanto, naquilo que são as longas-metragens, portanto, estamos mesmo a falar de uma exceção. Mulheres do Meu País foi um projeto teu para fazeres diferente e para resolveres da tua parte esta questão, esta realidade, não foi? Sim, eu senti depois de trabalhar aqui e depois de ter que, com a austeridade, não conseguir apoios aqui e ter que ir filmar para a França e depois voltar, senti que quem não era ouvida no meu país eram sobretudo as mulheres. Era metade da população que tinha sido silenciada. E realmente isto continua a acontecer. Hoje cada vez menos, mas eu ontem liguei à RTP e continuava a ter 5 homens e 2 mulheres a comentar o país. E eles eram todos grandes políticos e elas eram 2 jornalistas. Pronto. Isto é serviço público. Nós continuamos a ter... abre-se um canal qualquer da televisão e continuamos a ter homens brancos a dar opinião sobre tudo. E o mundo não é só constituído por homens brancos. Portanto, porquê que são eles?
E isto depois reflete-se noutras coisas que são as nossas estruturas políticas. Por exemplo, porquê é que nós temos uma Assembleia da República toda branca e, sobretudo, masculina? As cotas vieram melhorar quanto ao género a questão, trouxeram mais igualdade, foi uma grande mudança, não foi, Raquel? Foi Mas sim. há muitas outras revoluções para se fazer lá. Ah, é isso? e as cotas foram apenas e só na Assembleia da República e nós Exato. temos necessidade de impor cotas em muitas outras coisas, como acontece na Europa. Por exemplo, Por exemplo, audiovisual. Em Espanha, há 14 anos que impuseram cotas no audiovisual para a igualdade de género. E é uma maravilha. O cinema espanhol floresceu. O cinema espanhol e as cotas para a igualdade de género não é só no acesso ao cinema, no acesso aos apoios para fazer cinema, nos júris que atribuem esses dinheiros, mas é, por exemplo, também em tudo o que são festivais. Um festival não tem apoio se não tiver paridade, tu enquanto cineasta, se não tiver as suas cotas cumpridas. tu enquanto cineasta, tu e outras tantas mulheres de várias gerações que estão a filmar, sentes que tens sido prejudicada por seres mulher? Por júris, por homens no poder que escolhem dar financiamento para uns e não para outras? Tenho a certeza. Não tenho a sensação. Gostava de poder dizer que tenho a sensação. Mas, infelizmente, eu acho que a arrogância de alguns anos, dos anos da Troika, foi tanta que eu recebi atas, que são atos administrativos do Instituto de Cinema do ICA, dizendo que que eu não fazia cinema, que eu queria filmar mulherzinhas. Portanto, há mesmo desprezo total. Quem é que disse isso? Quem escreveu isso? Um senhor que, entretanto, até era professor de cinema e que acho que já foi expulso da escola de cinema, mas que foi júri do ICA durante 5 anos. Todos os meus projetos o apanharam e nunca tive apoio. E que tu filmavas mulherzinhas. Sim. Foi dito de tudo. E foi dito, mas agora dedica-se a estas coisas. Ou seja, como se... E depois foi-me dito ainda pior. Foi dito, se fosse agora, não filmava nem o rasganço. Porque agora já não há dinheiro para temas fraturantes. Ou seja, nós vivemos num país que continua a ter, no seu ensino superior, que devia ser um exemplo, práticas que assassinaram não sei quantos jovens no Meco. E o rasganço é que é um tema fraturante. Exato. Quando eu mostro num filme que há uma instituição secular que continua a ter práticas violentas que não deviam existir... Exatamente. Mas práticas mostro de muito, iniciação mas perigosas mostro muito mais na outras universidade. coisas, não é? Não mostro só isso. Claro. Mostro coisas incríveis que se passam na Universidade de Coimbra e maravilhosas. E, portanto, o problema não é o filme. O problema é que se continuam a exercer práticas violentas que são retratadas naquele filme. E o ICA não está disponível, ou afirmar logo que agora quer fazer filmes nacionalistas e que não está disponível para filmes que põem em causa o que quer que seja, o status, não é? Então, mas para que é que serve o cinema? Sentes que tens pago uma fatura por seres mulher, por pegares nesses temas fraturantes, ditos fraturantes, que eu detesto a expressão. Eu também. Sentes que poderias ter filmado muito mais se tivesses sido mais um homem branco a filmar? Eu ia responder, eu não trocaria o meu percurso por nada. Eu gosto Claro. muito da minha história. Mas sim, eu não filmo ficção com o apoio do ICA. Aliás, eu não tenho um apoio do ICA há 14 anos. E porquê que achas que isso acontece? E concorro sempre com diversos projetos, portanto concorro todos os anos. Tive inclusive atas últimas que diziam que o que eu fazia não era cinema, era atividade política, que as minhas personagens não existiam. É isso, ou seja, o teu lado ativista, que esteve em muitos momentos importantes e que foste fotografada, filmada, estiveste nas notícias, no caso do casamento entre pessoas do mesmo género, mas também tiveste outra ação, julgo que queimaste uma fita de um dos teus filmes, do teu primeiro, Do Rasganço. porque, enfim, não havia apoio. Foi no momento em que, com a Troika, o Passos Coelho extinguiu o Ministério da Cultura. Exatamente. Sentes que com essas tuas ações... Esse senhor, lá está. Sentes que com essas ações prejudicaram-te?
Foi-me dito depois que isso me foi prejudicial. Portanto, não é uma questão de eu sentir ou não. Se eu Entendi sinto ou isso. não, foi-me dito posteriormente por vários colegas meus e por várias pessoas do ICA com quem eu fui falando a seguir. Um, e, e é estranho se pensarmos, então, em França eu era elogiada pela minha cidadania, pela minha capacidade de lutar pela democracia no meu país, não é? Por lutar por direitos humanos, por tudo isso. Em França é considerada uma coisa, um plus, não é? Para além de ser artista, é também ativista. Uau! Mas isto, Aqui senti sempre o oposto. mas isto não te vergou, felizmente, e tens feito projetos muito extraordinários, como é este Mulheres do Meu País, que 14 retratos de mulheres muito distintas. Queres-me dizer uma ou outra história retratada que te tocou particularmente? Um pequeno lamiré do que é este teu filme, também série, uma trilogia, não é? Que Certo. passou na RTP. Só um lamiré do que é que foi este processo do filme, que retrata mulheres muito diferentes, não é? Foi um processo muito, muito feliz. Eu usei critérios interseccionais para ter mulheres de diferentes origens étnicas, de diferentes classes sociais, de diferentes sítios, de diferentes cidades, de diferentes até capacidades físicas. Ou seja, tentar ser o mais representativo, sendo que nunca é. No início eu tinha uma lista de 80, no final, para caber num filme, tiveram que ser só 14, portanto. E no meio de tudo isto, todas, eu fiquei amiga de todas, acho que isso é importante. Falamos hoje em dia, continuamos com projetos do futuro. A Minda Guevara, por exemplo, a seguir, foi comigo para os Açores e fizemos um workshop com jovens, que eram exatamente jovens que tinham sido excluídos do ensino. Quem é a Minda Guevara? A Minda Guevara é uma rapper incrível, maravilhosa, uma jovem rapper da Cova da Moura, maravilhosa, que ouvimos aqui a música. Aqui na música da introdução, exatamente. introdução. Sim, sim. E que é uma das protagonistas deste filme. E com quem eu estou a escrever uma ficção agora para o futuro também. Ah, é? É. Bem, projetos não te faltam, bolas. Não. Estás sempre com vários pratos Eu no ar. poderia falar da Minda e dizer que a Minda é uma inspiração para mim todos os dias. Quando a Minda me dizia Portugal é um país muito, muito racista, e eu lhe pergunto porquê, e ela diz, quando eu era criança, ia para a escola, se alguém se sentava ao meu lado no autocarro, virava-se para o outro lado ou agarrava na mala, toda a gente achava sempre... E eu era uma criança, Raquel, eu tinha 6, 7 anos. E achavam sempre que eu lhes ia roubar a mala. Eu cresci assim, com as pessoas a terem medo de mim. Como é que se supera isso? Com música. Com música. Há bocado estávamos a falar de como é que se supera o medo, com muitos filmes, com muitos Como é que livros, supera com muita o medo música. dos outros, no caso, não é? Bolas. Com muita arte, com muita empatia. E depois ela também diz, mas também há pessoas que não são assim. Pois é. E é bom descobrir isso. E é bom descobrir isso. É. Obrigado pela partilha. Mais. E mais, poderia falar de outra mulher que me emocionou profundamente, a Toia Prudêncio, que é uma Mulher cigana, que voltou depois de ter tido as filhas, com 20 e poucos anos, quis estudar e entrou para a universidade. E está neste momento a terminar os seus estudos. Uau! E é uma mulher que, para além disso, com o marido e com outras pessoas, formou uma associação que se chama Unir os Povos. E escreveu um livro agora. Aí eu penso realmente que o cinema tem esse poder de mudar as coisas. E quando eu me apercebi que o meu filme só iria para o cinema e que hoje em dia as pessoas já não vão ao cinema como antes, e eu decidi, eu vou fazer uma série para a televisão. E então arranjei dinheiro na televisão, foi um milagre, mas consegui, e fui filmar estas mulheres mais um dia. E depois daí surgiu a série, que é o retrato de cada uma delas, cada capítulo é o retrato de cada uma delas. E quando passou na RTP, a Toia teve uma imensa coragem, porque a Toia já tinha surgido em fotografias ativistas de vários institutos oficiais e teve reações muito más. Ou seja, a ciganofobia no nosso país é uma realidade e é violenta. Pois. E a Toia, São mesmo os mais assim, discriminados, não é? a Toia, mesmo assim, teve a coragem, a bravura
de partilhar a sua vida, de mostrar a sua cara e de passar na RTP em prime time. Eu tinha muito medo por ela e pelas filhas e pela família, mesmo. Foi um risco que ela correu imenso. E depois, nos dias a seguir, ela ligou-me várias vezes, emocionada, a dizer que recebeu várias mensagens no Facebook, várias mensagens por e-mail de homens que disseram que tinham mudado quando a ouviram. Inclusive um senhor que disse que votava no Chega e que quando a ouviu foi um choque e que lhe pedia desculpa e que não ia mais votar no Chega. Uau! É perceber o lugar do outro e perceber que somos mais parecidos do que alguns querem. Eu fico toda pintar. arrepiada sempre. Eu também fiquei. Olha, eu agora, sim, tenho um áudio que gostava que tu ouvisses e que depois comentasses. Doce, quente, morno, beijo, lua, vem cá, meu amor. Raquel, minha Raquel, cantei esta música no teu primeiro filme, Rio Vermelho. Ai, se fosse hoje não conseguia cantar, porque estou tão constipada, meu Deus. Estou na tua terra, no Porto, e tu tens sido um grande porto de abrigo na minha vida. Minha tão querida amiga. Olha, somos amigas, creio que desde 1997, portanto, desde o século passado, sempre juntas, sempre à minha beira e eu sempre à tua beira. Muitos jantares, muitas bebedeiras, muita dança, muita alegria, muita tristeza, muitas vezes a chorar no teu ombro por causa dos desaires amorosos. E tu também, tu a chorares no meu ombro. Já tivemos muitos, mas ainda bem. Agora sabemos o que não queremos, o que nos faz mal. Tenho muito orgulho em ti. És, creio que das mulheres da minha vida, aquela que é mais ativista. As lutas em que já estiveste, a despenalização do aborto, o casamento de pessoas do mesmo sexo e tantas outras lutas em que já estiveste e aí que ainda estás e que eu me orgulho tanto. Amo-te muito. Também me ensinaste isto, a não ter vergonha de dizer o que sinto, o poder das palavras. A palavra tem muita força e as palavras na tua boca saem sempre com uma vitalidade, com uma alegria que eu admiro muito e que eu também tento alcançar esse sítio, essa tua verdade, essa tua gana. E por isso deixo-te com esta pergunta que vem de uma música, de uma letra da Capicua, que ela adaptou da música do Sérgio Godinho, não é? E pergunto-te, que força é essa, amiga? Que força é essa que te faz não desistir de fazeres os teus filmes, de não desistires de lutar? Onde é que tu vais buscar essa força? Amo-te muito. Eu e a Aurora mandamos muitos beijinhos para ti e para a Yuta. Até já! Bom, acabámos de ouvir a atriz Ana Brandão. Obrigado, Ana. Belíssima atriz, uma voz maravilhosa e que aqui deu um olhar, esta tua amiga deu um olhar sobre ti. Começou logo com uma canção linda que, pelo que sei, foi cantada logo no teu primeiro filme, O Rio Vermelho, e que tem sido um porto de abrigo. Antes de mais, que comentário sobre esta amizade, esta relação vossa? A Ana é uma das mulheres da minha vida. Tenho várias que me orientam assim ao longo da minha vida e que são a família que nós escolhemos.
Nós nascemos numa família e depois vamos escolhendo a nossa família. E tem-se discutido tanto sobre a família, isto e aquilo, no tal livro. A família pode ser muita A coisa. família pode ser muita coisa e a Pode ter família muitas formas. é amor. É amor. E é cuidado. Não é amor, Bel, o que se diz isto aqui no livro, no Tudo do Amor, o amor, O livro que tu trouxeste. o livro que eu trouxe, o amor não é um nome, é um verbo, é uma ação, é amar, é cuidar de, é respeitar, é ouvir, Eu escutar. acredito na amizade assim também, não é? E esta tua amizade com a Ana é longa e tem sido assim. Tem sido assim, e a Ana para mim a Ana foi a primeira música que eu escolhi quando me pediste para escolher músicas, foi uma música da Ana. Foi. Foi. Só que depois pensei, eu já devo ter escolhido isto antes, como já vim cá uma vez, porque Já não me recordo. e pensei, não, vou escolher agora as coisas mais. Porque este disco da Ana, o disco com o Carlos Pica, é um dos discos da minha vida que eu mais ouvi. E que está no Rio Vermelho, é a banda sonora do Rio E é Vermelho. possível ter escolhido. E agora agora estou a lembrar vagamente. É banda sonora também do meu último filme, do filme Sem Câmara. Tenho duas músicas. Sim. Em que a Ana Brandão canta. Entre várias coisas que ela diz, não quer desperdiçar esta, de vocês enquanto confidentes aprenderam, ela aprendeu, tu aprendeste há muito o que não queres e o que te faz mal, no amor também. É uma aprendizagem importante, não é? Muito importante, é fundamental. Às vezes levamos uma vida. Levamos, porque quando eu digo que eu quero, em todas as relações que eu tenho, relacionar-me de uma forma respeituosa e amorosa, não quer dizer que eu consiga, não é? É verdade. É falhar, é tentar para falhar melhor. Falhar cada vez Tentar melhor. para falhar cada vez melhor. E isto no amor, mas também na Isto amizade, no não é? amor, na amizade, e a amizade é uma forma de amor, portanto, claro que sim. Claro que Mas sim. deste muitas cabeçadas ao longo da vida neste campo de relações que te faziam menos bem. Não, eu acho que fui muito feliz. Ok. Muito feliz, muito feliz. Posso ter tido um final de uma relação mais complicado, mais difícil, provavelmente também ligado a momentos mais precários da minha vida, porque tudo se reflete, interliga, não é? As coisas não Verdade. estão separadas. Sim, tive e reconheço. Mas fui muito amada, muito bem amada e amei muito. A Bem Amada podia ser o nome de um livro. Muito bem. Vamos à pergunta da Ana. Que força é essa amiga que te faz não desistir dos teus filmes? Onde é que vais buscar essa força? Eu vou buscar essa força, sem dúvida, ao amor que eu recebi desde que nasci. Eu fui profundamente amada e desejada desde que nasci. Sei isso, tenho a certeza disso. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E fui rodeada de amor, de carinho, não fui negligenciada. Há uma história que eu acho que define tudo o que é a minha vida, que é... eu queria aprender coisas quando era muito pequena e os meus pais, mesmo tendo a vida toda atribuladíssima, e eram ativistas e professores e muito sindicalistas e tudo ao mesmo tempo, conseguiram sempre dar-me espaço para eu procurar os meus caminhos. E a minha mãe fez-me uma coisa que foi levar-me ao cinema. Eu ia falar disso. O amor ao cinema, a tua mãe tem um dedinho, uma mão aí, não é? Queres-me contar isso? A minha mãe sempre tive esta ligação com ela, com a música. A minha mãe cantou a vida toda, foi uma coralista a vida toda, contralto, canta muitíssimo bem, cantou a vida toda em casa, estava sempre a cantar. O meu pai também. O meu pai era terrível, desafinava imenso e depois dizia... O meu pai também, já eu estava a imaginar cantar super bem. Não. Mas dizia sempre, mas os desafinados também têm coração. Mas é verdade, claro. Que é verdade. Sim. E tive o imenso privilégio de ter nascido assim nesta família, e a minha mãe teve uma intuição. Ela era professora na telescola e, portanto... Ela passava na televisão. A minha mãe todos os dias. Todos os dias. Estava na televisão. De manhã. Sim, de manhã. era de manhã, sim, acho que era de manhã. Dava aulas de português, que ainda por cima era a cadeira principal. E, portanto, ela deu aulas grávida, parou para meter, e quando eu tinha um mês... Anos 70, pois.
foi comigo para a televisão outra vez, a empurrar no carrinho para dar aulas. E portanto ela diz que eu cresci no platô da RTP. E ela só me começou a falar disto recentemente, depois da pandemia. Mais recentemente. E ela contou-me 2 histórias que eu acho que me marcaram até hoje e que explica isto de eu não ter medo. Uma foi, ela tinha um PID que a vigiava todos os dias, ela tinha um PID de estimação, ela tinha um PID à porta, portanto a minha mãe nunca podia sair de casa sem tinha um PID que a seguia para tudo que ela fizesse, e que inclusive tinha um carro, portanto se ela saísse de carro com o meu pai, a única forma que ela tinha de fugir era ela ia até um sítio, depois metia-se num táxi, depois metia-se num elétrico, depois metia-se num autocarro, que era uma coisa que ela fazia regularmente. Mas para ir trabalhar para a telescola, para a RTP, ela ia a pé e empurrava o carrinho. E desde que eu nasci, que eu pedia atrás dela a dizer-lhe as piores coisas, que a violava assim assado, que ia violar a criança, as piores coisas. Que horror. Portanto, a violência sexual era isto. Antes do 25 de Abril, as mulheres estavam expostas a isto, a ter um PID à porta, que quando elas são mães e vão para o trabalho, as vai insultando com agressões sexuais vergonhosas. E ela não podia responder. Era a PID, era a polícia política. E quando ela entrava na RTP, e ela conta isto até hoje com muita emoção, que ela, quando entrava na RTP comigo, aquilo era um edifício grande, portanto a RTP do Porto, eles, que funcionava em Gaia, no Anta Virgem, eles fechavam o portão e ele não podia entrar e ficava lá fora. E quando ela já tinha passado, e estava a salvo, ela dizia um palavrão. A minha mãe nunca diz palavrões. Ela dizia um palavrão, que eu não vou dizer aqui, mas ela dizia um palavrão, mandava-o para aquele sítio, que era a forma dela se sentir. E ela dizia que sabia quem eram os colegas que eram de esquerda, como ela, porque a aplaudiam. Uau! E ela conta, e pronto, eu acho que aprendi com a minha mãe a vencer o medo assim, não é? E depois ela contou outra história muito bonita, que foi quando levava-me sempre para o estúdio todos os dias. Quando ela dava a aula, ficavam 2 colegas comigo ao lado. E uma vez terminou a aula e o cameraman e o realizador decidiram filmar-me e pôr-me à frente e ver a câmara e ver uma televisão. Então eu comecei a ver a minha própria imagem. E ela diz que eu ainda não tinha 1 ano. E quando me apercebi que a câmara dava aquela e que aquela era eu, que comecei a rir, comecei aos gritos, comecei a fazer as maiores loucuras. Fascinada. Completamente fascinada. Portanto, eu acho que a minha mãe é responsável. E a tua mãe levou-te ao cinema, não é? Levou-te ao cinema e depois até comprou uns bilhetes para tu ires ao cinema. O primeiro filme foi O Ladrão de Bicicletas, de Vittorio De Sica, não é? Exatamente. A minha mãe tinha essa grande paixão pelo cinema. Estava a começar a perder. A minha mãe tem um problema de visão. E queria muito, enquanto via, poder-me passar o que era o cinema. Então levou-me a ver no grande cinema São João, que tinha um telão gigantesco, O Ladrão de Bicicletas. Eu ainda não sabia ler na altura, mas não é preciso, porque é um filme sobre a história de uma criança, e portanto aquilo comunica. E eu gostei tanto que no dia seguinte lhe disse: quero ver outra vez, e quero ver outra vez, e quero ver outra vez, e quero ver outra vez. Começa aí uma paixão. E então a minha mãe achou que o melhor era arranjar-me umas senhas de elétrico e levou-me até ao Cineclube do Porto e inscreveu-me. Então eu tenho o meu cartão de Cineclube com uma fotografia com 5 anos. Que maravilha, lá está. A tua mãe está aí também na origem. Que maravilha. Bom, há pouco perguntavas-me, antes de começarmos esta gravação, se haveria surpresas. Eu disse-te, há várias. Então aqui há mais uma. Olá! Não estava à espera que fosse eu, hein? Enganei-te. Falar da Raquel. Falar da minha irmã. Falar da minha irmã é falar de amor. Falar de liberdade. E falar de revolução. Eu acho que são as 3 palavras que melhor a definem. Quer seja no cinema, no documentário ou na ficção, na literatura ou no teatro, que também já fizeste, tiveste sempre a vontade de agitar as consciências. E nunca tiveste medo de expressar a tua verdade, mostrando-nos muitas vezes uma realidade desumana,
bruta, mas que pelo poder do amor se transforma em algo belo, justo, livre. Há poucos artistas em Portugal que se expressem de forma tão corajosa como a minha irmã. Não só na sua vida artística, mas também na vida pessoal. Como ativista, pessoa política, sendo corpo vibrante, feminista, na luta pelos direitos de todas as mulheres, na luta pelos direitos das pessoas LGBTI, pelo direito ao aborto, pela luta antirracista. Rasgando sempre o preconceito, a minha irmã é uma mulher de abril. E é uma mulher do meu país. E é vermelha, cor de sangue, hemorrágica, como o seu rio. Eu tenho um orgulho imenso e fui agraciado por este amor desde que nasci. E em tantos momentos bons e maus dos dois, ele foi reafirmado e retribuído, como assim será para sempre. Com as cicatrizes e conquistas do nosso avô, das nossas queridas avós, dos nossos amados pais, que tanto nos marcaram, tu trouxeste-me há 25 anos para Lisboa. Essa cidade que é nossa, agora, e onde construímos também a nossa família. Onde foste mãe e eu fui tio, onde foste amiga e eu amigo. E entre muitas outras coisas, também te devo isso, minha irmã. Porque através do teu amor incondicional, eu encontrei a minha liberdade. Como teu irmão, eu só posso desejar que continues a revolucionar as nossas vidas, a arte, este país, e que com o teu exemplo tenhamos a coragem de ser sempre mais o que sonhamos ser. E agora a pergunta que não quero calar. Qual a próxima revolução, Raquel Freire? Amo-te. Que maravilha, super comovente. Acabámos de ouvir o discurso de Vasco Freire, o irmão de Raquel, médico e palestrante. Vamos ouvir a resposta de Raquel Freire na segunda parte desta conversa. Qual a sua próxima revolução? Estamos aqui com os olhos brilhantes. Quais são as revoluções que importa fazer agora aos 50 anos do 25 de Abril? Quero que me fale de si, enquanto irmã também, e mãe de uma pessoa de 23 anos. Que desafios e aprendizagens e a sua mais recente luta contra uma doença oncológica, como tem sido esta caminhada, e o que isso mudou em si. Isto e muito mais para ouvirem na segunda parte desta conversa. Boas escutas.